Ok, então aqui nós temos o Google Earth, que é esse aplicativo que vocês podem baixar gratuitamente, né? Ele já tem um tempo de existência, né? Você pode baixar no celular, no computador. E ele é excelente para visualização de mapas, excelente para visualização de locais históricos, enfim, é excelente para uma série de coisas, né? E ele tem hoje a versão, por exemplo, que você pode virar ele para o céu e navegar aqui astronomicamente também, né? Entre as estrelas, pesquisando uma série de coisas. Você pode também há várias sondas, você pode investigar o terreno e o relevo de Marte, né? Você vai ver aqui gelo nas calotas polares de Marte. Você pode olhar para a Lua também, né? Você tem o Google Moon, né? O Google Earth Lua. Mas ele é bastante interessante aqui na Terra. Você pode usar ele para fazer medidas, você pode usar ele para, enfim, observar a questão do Sol, né? Onde está o Sol e onde está a iluminação, lá onde está o Sol, né? A questão do Sol nascente aqui, nós podemos fazer um efeito, onde está iluminado, onde está escuro, né? Note aqui ele é em tempo real, então aqui pelas voltas das 8 da noite no Brasil vai estar escurecendo, escuro, né? E ele é interessante, ele é bastante ilustrativo e pode ser usado para uma série de questões culturais e tudo mais, aquilo que já falamos de mapa, naquilo que já falamos de aula com imagens, né? Note, por exemplo, aqui, vamos fazer um pequeno exemplo aqui para vocês, né? Você tem aqui o continente africano, o grande continente africano. Aquele osso que nós falamos foi encontrado em Xango, você pode procurar ele aqui a civilização vai ter se desenvolvido nas proximidades desses vales aqui, desses rios, né? Você vai dando zoom, vai até as cidades, você pode observar aqui toda a complexidade do Nilo, desde a sua nascente, o Vale Fértil, onde ele vai passando e vai fertilizando, né? Como é possível observar isso, você pode marcar pontos de interesse, como templos. Eu desmarquei tudo aqui, tá? Para ficar uma imagem bem limpa, mas você pode marcar os templos, você pode pôr esses alfinetes aqui, fazer uma navegação pelas cidades históricas. Olha aqui a questão de como o Nilo ele transborda, né? E aqui fica então cultivado, porque ele vai cortando, serpenteando um deserto, até seu delta aqui. Você pode olhar interesses, olha aqui o delta do Nilo, como ele abre e o Nilo floresce, né? Você pode procurar as pirâmides, você pode procurar as cidades de interesse e tudo mais, e deixar marcado aqui, fazer uma viagem histórica, aquele experimento do Eratóstenes de Assos Alexandria, né? Mas eu quero fazer uma coisa mais genérica aqui, vocês depois vão poder, quem não conhece ainda, explorar essa ferramenta e ver que ela é capaz de fazer muitas coisas, dá para fazer muitas coisas com ela, né? Mas vamos olhar aqui para esse grande deserto, olha só. Esse grande deserto aqui é o deserto do Saara. E ele um dia já foi uma floresta, que um dia já foi um fundo do mar. Mas vamos falar do Brasil aqui mais especificamente. Note que o Brasil, né, está aqui na América do Sul. Aqui vai ter o rio Amazonas, né? Mais especificamente a grande floresta amazônica. E a pergunta é, por que essa região aqui, por onde eu estou passando a mãozinha agora, que é o sul, sudeste e centro-oeste brasileiro, por que ela não é um deserto, como é aqui no Chile, no Atacama? Ou melhor, por que ela não é um deserto como é aqui no sul da África, né? Que vai dar na mesma posição. Essa é a questão. Por que ela não é um deserto também? Essa região do sul do sudeste brasileiro. O que é que nos interessa aqui, né? Se você caminhar mais aqui na Terra, você vai ver que na mesma posição geográfica, você vai ter aqui, deixa eu girar, a Austrália, né? Note que a Austrália, esse é o Outback, essa grande região aqui, é uma região de deserto. A Austrália
Tem aqui a grande barreira de corais, aqui, do norte-oeste. Vai ter florestas e as cidades como Melbourne, Sydney vão se colocar mais aqui perto do litoral, né? Tem Perth do outro lado, mas aqui você tem um grande deserto. E aí você segue o globo, passa o Pacífico. E aí você chega no Brasil, novamente, aqui, no sul da América. Por que essa região, então, aqui não é um deserto no Brasil, se em todos os lugares é? Então aqui nós podemos ilustrar com imagens porque aqui chove nessa região aqui onde nós estamos, né? Especificamente aqui, nessa região aqui do sudoeste, do oeste, do extremo oeste catarinense. Bom, primeiro que aqui tem a floresta amazônica. Notem que a maioria dos rios da América, se não quase todos, da América do Sul, eles vão acabar correndo para desaguar aqui no sul, no Pacífico, né? Como é o caso do rio Uruguai, aqui, que nos cerca, o Rio da Prata. O rio Amazonas ele é diferente, porque ele e seus afluentes vão desaguar no Atlântico. Primeira questão, né? Aqui está a Foz do Amazonas, que é o maior rio da Terra, né? Que vai fertilizar toda essa região. Mas a grande questão, a floresta amazônica existe por um acidente geográfico aqui, onde você tem a Cordilheira dos Andes, que ela começa lá no Equador, onde falamos do Monte Chimborazo, ela vem descendo pelo Peru, pela Bolívia, pelo Chile, na Argentina, e ela vai terminar aqui na Terra do Fogo, né? Essa é a grande Cordilheira dos Andes, que é uma sequência de montanha que separa, se vocês olharem aqui, nitidamente o que é floresta do que é deserto. O que acontece aqui é o seguinte, a floresta, ela recebe seus nutrientes daqui da África. O deserto do Saara, o vento sopra daqui da África em direção à América, e essa areia que está aqui são restos de elementos de seres vivos, como diatomáceas e tudo mais, então ela é rica em fertilizantes. E do espaço dá para se ver bem, essas poeiras aqui, cheias de nutrientes, elas vêm parar aqui, ó. Notem aqui, ó. E acaba fertilizando a floresta, certo? E a floresta tem água que acaba nascendo aqui. Note que o rio Amazonas é cheio de capilares aqui, né? De pequenos tributários que vão nascer aqui nos Andes, exatamente nessa cordilheira alta. Como nós vimos, a altitude congela, deixa o ar rarefeito, que congela a umidade, que transforma em neve, em gelo, que acaba derretendo e criando o rio. Então, essa mistura de nutrientes vindo da África e da altitude dos Andes gera a floresta amazônica. Mas o maior rio da Amazônia, da floresta amazônica, não é o rio Amazonas, mas sim são rios que evaporam aqui dessa grande floresta diariamente, né? Quando você vê uma chuva acontecer na sua região, note que as árvores elas vão expelir bastante água. E essa precipitação faz com que haja uma grande ocorrência de nuvens aqui na floresta amazônica. São chamados rios voadores. Lembrem que o vento bate da África para a América do Sul? Então, esse mesmo vento que traz nutrientes empurra essas nuvens aqui. Naturalmente, elas deveriam parar aqui no Pacífico, mas não vão, porque note é um deserto. Por que elas não vão? Não vão porque elas colidem com a Cordilheira dos Andes. Então, elas colidem aqui e esses rios voadores vão descendo, serpenteando, notem aqui, ó, como elas vão descendo junto com a Cordilheira dos Andes. Tá vendo aqui? Ela vai vindo. E esses rios voadores vão trazendo água e nutrientes, até que eles chegam aqui, né? Nessa região da Patagônia, e olha como isso aqui tem bastante nutriente, ó. Porque aqui começa a chover aquela água que veio da Amazônia, e ela começa a subir, e começa a chover aqui no Uruguai, na Argentina, no Rio Grande do Sul, e aqui na nossa região de Santa Catarina, certo? Então toda a chuva que nós recebemos, ela vem daqui, da floresta amazônica, que está amplamente interligada com a África, amplamente interligada com a Cordilheira dos Andes, e aqui que vai gerar uma explosão de nutrientes, e aqui vão crescer muitas diatomáceas, esses micro-organismos que são responsáveis pela produção de oxigênio que nós respiramos, né? Respire uma vez,
Respire duas, a segunda vez 50% do que você respirou foi produzido por diatomáceas dessa região. A floresta amazônica produz muito oxigênio, mas como tem muita biodiversidade aqui, ela acaba por consumir o oxigênio que produz. Então, o que chove aqui para nós é o processo desse equilíbrio muito tênue entre aqui, a África, o deserto, a floresta, a cordilheira. Mas olha o que nós estamos fazendo para a floresta. O próprio Google Earth nos mostra, isso aqui já foi tudo floresta. Vocês conseguem ver? Pelo desenho, nós estamos adentrando a floresta. Para quê? Para desmatar, para produzir carne, proteína animal, soja e tudo mais. Então, quanto mais nós desmatamos a floresta, nós vemos vendo isso nos últimos anos, mais secos serão os nossos marços, os nossos abrios, os nossos maios, e a tendência que se a floresta amazônica desaparecer, a tendência é que nós nos tornemos como o Outback australiano, toda essa região do sul-sudeste brasileiro em que vivemos. E olha só, lembra das diatomáceas que nos alimentam aqui? Pois então, isso aqui tudo já foi o fundo do oceano e todas esses grãos de areia, esses nutrientes que alimentam hoje a floresta amazônica são restos mortais de diatomáceas que já se aproveitaram desse processo. Então note que com o Google Earth é possível explorar a questão ambiental, é possível explorar a questão geográfica e uma série de outras coisas. Marcar, por exemplo, falando em imagem, aula, né, você vai falar de navegações, você pode marcar os pontos de interesse aqui na Europa, na África, no Brasil, nos Estados Unidos, você vai falar de história antiga. Enfim, eu consigo imaginar utilizando para tudo, para quase tudo, o Google Earth como um ilustrador. Então eu espero que vocês baixem esse aplicativo e o utilizem, né? E por fim eu quero mostrar mais uma ferramenta da Google. Eu não sou sócio da Google, infelizmente, mas como eles estão dando muitas ferramentas gratuitas, eu tenho, recentemente, o Google criou o que eles chamam de animais em 3D. Por exemplo, vocês olham aqui, né? Você bate lá no buscador lobo, vai aparecer um animal, o Wikipedia, né? Que é uma ferramenta interessante, e vai aparecer veja o lobo em 3D. Você clica ali e notem que você vai poder manipular o lobo, olhar de todos os lados. Além de ter informações, você vai poder fazer pet do bichinho, né? Fazer ele uivar. Vai ter, a arara, vai ter, eu não sei quantos animais tem ao certo, mas tem bastante animal que você pode observá-lo em 3D, girar e fazer uma série de coisas com eles. Então é uma ferramenta interessante que o Google está disponibilizando agora, gratuita novamente, né? Em que você pode estar utilizando aí na educação infantil para mostrar os animais, para nas séries mais elevadas aí para mostrar a fauna brasileira, e aí você pode entrar e ver as especificidades do animal, a ocorrência, peso, reino, você pode ir desdobrando, né? E novamente, para salientar, são ferramentas gratuitas, e aí passando, olha quantos animais você vai ter, né? Vai ter até uma Piton real, que é uma das maiores serpentes do mundo. E é interessante cultivar nas crianças as imagens, porque nós temos uma imagem evolutivamente muito ruim dos répteis, né? Mas as cobras, os sapos, elas fazem parte do ecossistema, elas precisam ser preservadas. Então, se a gente não tem a possibilidade de ter microscópios, telescópios nas escolas, essas ferramentas como o Google Earth, ou já que a gente não tem zoológico, enfim, possibilidade de estar em contato com uma imagem concreta desses animais, nós podemos, enfim, estar passeando, uma variedade de animais, por exemplo, do mar, né, que está um pouco longe aqui do oeste. Podemos conhecer as especificidades do tubarão branco. E eu imagino que essa interatividade que eu estou usando aqui agora é um celular para fazer isso, essa interatividade entre o celular que já está à mão, né, que é usado muitas vezes para comunicação, mas também para jogos e outras coisas em tempos ociosos, pode ser usado pedagogicamente. E como eu falei, a internet hoje ela é toda imagem, né? Ela é toda uma exploração de imagem, né? Que é a tartaruga. Então é possível tratar questões ecológicas, como por exemplo o plástico que vai para os oceanos, as tartarugas comem e elas acabam depois tendo problemas, né? E que em 2050 terá mais plástico
no oceano do que peixes, ou tartarugas, ou baleias, ou tubarões. Enfim, como é que esse animal foi parar numa nota de dinheiro. Dá para fazer uma série de inflexões metodológicas tendo como exemplo as imagens, né? Então, eu acredito que essas ferramentas podem ser muito úteis porque a internet opera nessa lógica de associar imagem a texto, a gráfico, a vídeo, né? E como nós pudemos ver nesse módulo, a imagem sempre esteve no cerne, seja da discussão, do ensinamento mitológico, seja na expressão matemática, da renascença, a imagem muito utilizada para novas questões científicas, e posteriormente a imagem agora renascendo, né, nessa coisa da computação, tudo, o nosso mundo sendo bastante recheado de imagens. Então, para finalizar esse módulo seria isso. E agora nós vamos conversar online no dia da aula e vamos encaminhar as atividades. Um abraço para vocês.